Greet your neighbor, good morning. Cumprimente seu vizinho com um bom dia. Diga ao seu vizinho, estamos num dia And you rejoice criado por Deus. Se alegre and be e glad seja grato, because pois hoje o seu caso não vai escapar we not escape da unção the sufficient eficaz de Deus. of God. Hallelujah. Aleluia. You may be seated. Pode se sentar. Viewers all over the world, Espectadores de todo mundo, nós te cumprimentamos com um bom dia. this is the day that the Lord Estamos num dia criado por Deus. rejoice. Se alegre e seja grato. It is time for us to Chegou a hora de nos alimentarmos da palavra de Deus. remember Se lembre, God's word a palavra de Deus renew renova nossas forças. God's A word. palavra de Deus renova nossas o quê? God's word Nossas forças. A palavra de Deus te reposiciona e te mostra o caminho correto para atrair a atenção de Deus. so pay attention. Então preste atenção e dê seu coração a Ele. Diga ao seu vizinho, preste atenção. Entregue seu coração Before we go into a Deus. Antes de prosseguirmos com a mensagem de hoje, diga isso depois de mim. Diga, minha alma espera em Ti, Senhor. my Minha alma espera em Ti, for your pela Tua palavra, it's my que é joy, minha alegria, my minha vida, my minha strength, força, my minha hope. esperança. Holy Espírito Santo, take more of me esvazie de mim, give me more me encha de Ti. and free my Libere meu espírito to follow para Te seguir, in em nome de Jesus. people of God. Povo de Deus, There is a gap, há um vão, a step, um passo, uma conexão, uma ponte entre nós e as promessas de Deus para as nossas vidas. the principle of O princípio da vida é que nada acontece do nada and nothing. e nada é por acaso. That is Isso significa que nós temos um papel a cumprir. there is a step. Há um passo a ser dado. Onde é esse passo? The step Que passo é esse? because O forgiveness. passo é o perdão, porque o perdão traz um espírito livre. Tell your neighbor, Diga ao seu vizinho, brings a perdão traz um espírito livre. that will be the title of Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Perdão traz um espírito livre. forgiveness. Perdão é um dos segredos para atrair a presença de Deus em nossas vidas. In that book, No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, 14 to 15. Our Lord nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que perdoar o próximo equally, equivale a atrair o perdão de Deus. but today Mas hoje, we have become judges. nós nos tornamos juízes de nós mesmos. Forgetting that the moment we Esquecendo que no momento que guardamos uma ofensa, estaremos longe do Espírito de Deus. and the question is, A questão é, what o can que nós podemos fazer sem o Espírito de Deus? why does it look Porque parece tão claro que nós negligenciamos a posição de Deus em nossas vidas? Povo de Deus, é por causa dessa ofensa e da falta de perdão. Let's open our Bible. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios. Efésios chapter capítulo 4. 4. We'll take our, Vamos ler do verso 30 ao 32. are you there? Você está aí? Ephesians. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. And do not grieve Não the Holy entristeçam o Espírito Santo de Deus, by whom you com were o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Let Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, put away bem como de toda maldade. all malice and be Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. listen to that. Escute isso, ele diz, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo fez o quê? Many of us Muitos de nós afirmam que fizemos a coisa certa done the right thing. para atrair a atenção de Deus em nossas vidas. Forget Mas se esquecem que o Espírito da verdade não pode ser enganado. he knows Ele where sabe onde ele é bem-vindo e vai até onde é bem-vindo. without Sem agirmos com o caráter correto, nós não podemos atrair a presença de Deus em nossas vidas. characters like Caráter de ofensa, unforgiveness, falta de perdão, malícia e sentimentos ruins quanto ao próximo facilmente ofendem o Espírito Santo e nos priva dos benefícios de um espírito livre.
But because of the Por hurt, causa da mágoa do passado, nós guardamos a ofensa, forgetting what the Bible se says, esquecendo que a Bíblia diz que devemos nos livrar da ofensa. so that we don't grieve the Assim, Holy Spirit. não ofenderemos o Espírito Santo. That is why E por isso que é tão importante para nós lidarmos com a ofensa logo no início, antes que ela produza os frutos da amargura. And what are the fruits of Quais são os frutos da amargura? anger, Raiva, malícia, inveja, ciúmes e sentimentos ruins para com o próximo. Esses são os frutos da amargura. But because of the O que o erro do próximo, our brother, do nosso irmão, do nosso vizinho faz com a gente? we hold on. Nós guardamos a ofensa Thereby developing. desse modo e desenvolvemos a falta de perdão. Remember that Se lembre que o Espírito de Deus não pode habitar no coração daqueles que não perdoam. no forgive. No wonder Prophet Não é à toa que o profeta de Joshua dizia: perdão é uma ferramenta, um caminho pelo qual podemos nos aproximar de Deus. Diga ao seu vizinho: perdão é uma ferramenta. I can't hear you. Eu não os ouvi. A way Um caminho of pelo qual podemos nos aproximar de Deus. the Bible A Bíblia diz: perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que o quê? we ask Nós clamamos a Deus por misericórdia e perdão, se esquecendo que será feito de acordo com a medida que nós perdoamos o próximo. forgive others Essa é a medida de perdão que receberemos de Deus. from God. Tell your neighbor, Diga ao seu vizinho: conforme a medida que perdoamos o próximo, essa será a mesma medida you shall que receive receberemos do perdão de Deus. Turn with me to the book of Colossians. Abra comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. we take Vamos ler os versículos 12 e 13 por causa do tempo. Colossenses 3, versículo 12 e 13 por causa do tempo. E também quando você voltar para a sua casa, você that same Colossians. pode ler o mesmo capítulo do verso 1 ao 17. Are you there? Você está aí? Therefore, Portanto, as the elect como povo escolhido de Deus, holy santo and e beloved, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros. bearing with Escute isso. and forgiving one another, Perdoando as queixas que tiveram contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. even as Christ forgave you, you also must do so. As Como verdadeiros e genuínos cristãos, nós somos obrigados a perdoar we are obligated um ao outro. to one another. If we claim that Se afirmamos ser como Cristo é, then we must então have nós devemos ter um coração que perdoa. forgiveness, Perdão releases the liberta o coração das dores e mágoas do passado e nos dá and gives us a um espírito livre. forgiveness, Perdão releases the liberta o coração das dores e mágoas do passado e nos dá um espírito livre. The Bible A says Bíblia diz que, sejam vítimas ou criminosos, todos nós carecemos desesperadamente do perdão e misericórdia de Deus. that he Isso significa, tanto faz estar certo ou errado. Você não tem o direito de guardar ofensas, porque todos nós carecemos desesperadamente do perdão e misericórdia de Deus. say to your neighbor, forgive Diga ao seu vizinho: perdoe, if you want se quiser ser perdoado. forgive Perdoe, se você precisa de um espírito livre em seu coração. in my heart. Dentro do meu coração, In my dentro do meu coração,
People of God, Povo de Deus, the Spirit of o Espírito de Deus quer fazer morada em seu coração e produzir em nós um caráter santo. Ter o coração como o de Jesus é o nosso objetivo. Isso é possível através de um único passo. Lembre-se, esse passo é o perdão. Podem se sentar. Você quer ter o coração como o de Jesus? Você deve perdoar. Você quer atrair a presença de Deus em seu coração? Então você deve aprender a perdoar. O profeta T.B. Joshua dizia: muitos de nós nunca sentimos a presença de Deus em nossas vidas, devido aos anos que guardamos ofensas e não perdoamos. Muitos de nós nunca sentimos a presença de Deus em nossas vidas devido aos anos que guardamos ofensas e não perdoamos. Lembre-se que devemos ter o espírito livre para atrair a presença de Deus em nossas vidas. Quero dizer, um coração livre, um coração que perdoa, que não guarda rancor. Porque quando você não guarda rancor, você cria um ambiente perfeito em seu coração para o Espírito de Deus habitar. É assim que o Espírito de Deus habita em seu coração. Você será refinado, transformado pela graça especial de Deus, pela atenção especial de Deus, pela cura especial de Deus, pelas bênçãos e libertações. Diga ao seu vizinho, quando o Espírito de Deus habita em seu coração, quando o Espírito de Deus habita em seu coração, você é transformado, refinado pela graça especial de Deus, pela atenção especial de Deus, pelas bênçãos, curas e libertações. Você então se torna canal de Deus, de perdão, onde há ódio. Então você se torna um canal do amor de Deus, do perdão de Deus, da cura e libertação de Deus. Isso nos lembra das palavras do profeta T.B. Joshua. Ele dizia: a pessoa que não ama e não perdoa, também não lhe será confiado o poder de Deus para salvar, curar, abençoar e libertar. Diga ao seu vizinho, a pessoa que não ama e não perdoa, não lhe será confiada o poder de Deus para salvar, curar, abençoar e libertar. Porque senão ela usará contra si mesma e contra os seus irmãos. Meu mentor, o nosso mentor, o profeta T.B. Joshua, Deus confiou a ele que fosse luz nesse mundo sombrio. Porque ele escolheu amar e perdoar todo aquele que o perseguiu e todo aquele que difamou o nobre nome dele. Sua paixão e ambição era ser como Jesus em seu coração. Esse era o motor por trás de todas as suas ações, e ele não podia se permitir falhar com Deus, porque ele desejava o que Deus desejava pelas ações que Deus tinha. Glória ao Deus do profeta T.B. Joshua. Pois de fato ele deixou um legado fácil de seguir para a geração por vir. Por causa do seu trabalho em amor e perdão e também por se submeter à vontade de Deus, intencionalmente desenvolvendo o caráter de Deus em seu coração. Por causa disso que pessoas como nós hoje, indignas do seu passado, indignas de sua história, podem estar aqui hoje em comunhão. Povo de Deus, qual é o desejo da sua vida? Você precisa de um espírito livre? A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é conhecido por todos e também não é recebido por todos, mas somente por aqueles que se preparam para o Espírito. Você está preparado? Pergunte ao seu vizinho, você está preparado? Viver em retidão é o único desejo de um verdadeiro cristão. Focar o nosso coração em Cristo é o único caminho para a bênção sem fim, que perdurarão por gerações que ainda virão. Diga ao seu vizinho, viver em retidão é o único desejo de um verdadeiro cristão. Focar o nosso coração em Cristo é o único caminho para as bênçãos sem fim, que perdurarão por gerações que ainda virão.
yet unborn. Por fim, povo de Deus, você percebeu o valor de um espírito livre? Você percebeu como você precisa de Deus em sua vida? Quero dizer, já percebeu quanto você precisa de Deus para se mexer, para andar e falar? Então permaneça na palavra de Deus e perdoe. Diga ao seu vizinho, permaneça na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus e perdoe. Porque você precisa de Deus para se mexer. Você precisa de Deus para falar. Você precisa de Deus para sorrir. Você precisa de Deus para acenar. Diga ao seu vizinho, permaneça na palavra de Deus e perdoe. Como nós permaneceremos na palavra de Deus? Se lembre que a palavra de Deus é espírito e vida. Ela revela a verdadeira natureza de Deus para nós. A Bíblia diz que ela e o espírito são inseparáveis. Isso significa que são intimamente ligados. Escute isso, a palavra e o espírito são inseparáveis. Isso significa que são intimamente ligados. Entretanto, permanecer na palavra de Deus é se manter na palavra de Deus, viver na palavra e agir na palavra. Fazer da palavra parte integral do seu ser. Então você vai se perceber transbordando no Espírito de Deus, porque tudo que é de acordo com a palavra de Deus certamente é eterno. Diga ao seu vizinho, permaneça na palavra de Deus. Se mantenha na palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. Haja na palavra. Faça da palavra parte integral do seu ser. Seja completamente cheio da palavra. Então você vai se perceber transbordando no Espírito de Deus. Porque o que quer que esteja de acordo com a palavra de Deus, certamente é eterno. Tome posse em seu coração da meditação constante em hinos, salmos e canções espirituais. Tem melodias em seu coração o tempo todo. Porque se você não tomar posse disso em seu coração, então ele terá espaço para sementes de amargura, como ofensas e falta de perdão, que virão em seu coração e te privarão dos benefícios de um espírito livre. Portanto, tome posse disso em seu coração, através da meditação na palavra, agindo na palavra e sendo totalmente cheio do Espírito de Deus. Então você se perceberá transbordando da palavra de Deus. Porque o que quer que esteja de acordo com a palavra de Deus, certamente é eterno. Povo de Deus, eu os deixo em fé e oro para que nos encontremos novamente em fé, agindo, permanecendo, vivendo na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.